O sol já se punha, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto Maria caminhava pela calçada desgastada e manchada de sua cidade. As ruas estavam repletas de pessoas apressadas, imersas em suas próprias rotinas, sem perceber o sacrifício silencioso de uma mulher que, dia após dia, se dedicava a cuidar dos outros. O peso das horas acumuladas em seu corpo esgotado a forçava a lutar contra a dor e a fadiga, uma batalha que ela vinha perdendo. As paredes do hospital eram um eco de vozes ríspidas e ordens cruéis. O Dr. Ferreira, seu chefe, era um homem poderoso e respeitado, mas no seu olhar, Maria só via desprezo. Ele não era apenas severo, era um verdadeiro carrasco. Todos os dias ela se via submetida ao seu olhar crítico que a despia de sua dignidade, transformando suas tentativas de ajudar em alvo de escárnio. Ele a humilhava diante dos pacientes, como se sua dedicação fosse apenas uma fraqueza. Maria, uma enfermeira apaixonada pela vida, não tinha coragem de se opor. O medo da demissão e da falta de sustento a mantinha amarrada a esse ciclo de abusos. Naquele dia, o cansaço era palpável. Ela havia passado longas horas cuidando de um paciente crítico, que exigia não apenas atenção médica, mas também um toque humano. No entanto, quando ela finalmente teve um momento para descansar, o Dr. Ferreira a encontrou e desferiu uma série de críticas, cada uma mais afiada do que a anterior. Você deveria se esforçar mais, Maria. Não é possível que eu tenha que repetir as coisas para você. Tem certeza de que está no lugar certo? As palavras dele cortavam mais fundo do que qualquer bisturi, deixando marcas invisíveis em sua alma. Maria, com o coração pesado e a mente turva, decidiu que precisava ir embora. A pressão da realidade a sufocava e ela desejava, por um breve momento, escapar daquele pesadelo. Ao sair do hospital, a brisa fria da noite a envolveu, trazendo um leve alívio, mas não o bastante para dissipar a tristeza que a acompanhava. Ela caminhava em direção à sua pequena casa, onde sua dignidade ainda podia ser preservada, um abrigo que agora se sentia tão distante quanto as estrelas. Mas à medida que se afastava, a exaustão se tornou insuportável. Maria parou em uma calçada, o chão pareceu girar sob seus pés, e antes que pudesse sequer pensar em se apoiar, seu corpo sucumbiu. O último pensamento que passou por sua mente, antes de desmaiar, foi um anseio profundo por um pouco de paz, que parecia tão fora de alcance. O barulho da cidade se tornava um ruído distante e então tudo escureceu. Foi quando o mundo voltou a ter cor, que Maria percebeu que não estava mais sozinha. A primeira coisa que notou foi a suavidade do toque de alguém em seu pulso. E, ao abrir os olhos, encontrou um homem de pé ao seu lado, um rosto que parecia ter saído de um sonho. Ele era alto, com cabelo bem arrumado e um olhar que transparecia preocupação. O Dr. Alberto, um cirurgião renomado da cidade, estava ali, bem na calçada suja e fria. Ele a observava com a intensidade de alguém que realmente se importava. Maria, você está bem? A voz dele cortou a névoa que envolvia sua mente. Ela quase não conseguia responder. Uma parte dela ainda presa na vergonha de estar ali, caída como um objeto descartável. Mas ele não parecia se importar com isso. Ele sussurrou palavras de conforto e um calor emergiu em seu interior. Uma sensação de ser vista e, acima de tudo, ouvida. Desculpe, eu só precisava de um momento, ela murmurou, a vergonha quase sufocando sua resposta. As lágrimas brotaram em seus olhos, uma mistura de alívio e desespero. Maria era uma mulher digna, mas a vida havia dado socos duros demais. Sentia-se uma sombra do que havia sido. Uma enfermeira que dedicou sua vida ao bem-estar dos outros, agora desmaiando no meio da calçada, sem forças para se levantar. Dr. Alberto não se afastou, ele se agachou ao seu lado, seus olhos carregados de empatia. Você precisa de ajuda, vamos levá-la ao hospital. O jeito que falava era suave e firme, como se cada palavra fosse um abrigo em meio à tempestade que varria a vida de Maria. Ela hesitou, mas a ideia de ser levada por ele era reconfortante. Em sua mente, todos os médicos eram severos, mas Alberto era diferente. Ele não apenas olhará para ela como uma paciente. Ele via a mulher, a pessoa que lutava contra as correntes da vida. Não, eu não posso, meu chefe... As palavras saíram como um sussurro, lembrando-a do homem que tornava sua vida insuportável. O medo voltou a invadir seu coração, um medo que muitas vezes a impedia de tomar decisões. O olhar de Alberto, no entanto, a fez sentir que não estava mais sozinha. Deixe comigo, eu irei falar com ele. Você precisa de descanso e segurança. Ninguém merece passar pelo que você passou, ele respondeu. E Maria sentiu que havia um toque de verdade em suas palavras. Algo dentro dela começou a quebrar. Uma barreira que a isolava do mundo. E se ele não acreditar em mim? Se ele disser que estou mentindo? O desespero ameaçou sair de seu controle. A sombra de seu chefe era uma presença opressora.
um eco de suas inseguranças que não parecia ter fim. Ele não é mais poderoso do que eu. A determinação na voz de Alberto fez com que seus olhos se encontrassem. E então, pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu um fio de esperança. A luz que emanava dele era um convite a acreditar que talvez ela não estivesse sozinha. Mas as lembranças de seus dias de sofrimento a assombravam. O desejo desesperado de ser finalmente livre daquele ciclo de abuso a consumia. E, enquanto Alberto a ajudava a se levantar e segurar seu braço, ela percebeu que estava prestes a cruzar uma linha entre a miséria e a chance de recomeçar sua vida. No entanto, a sombra de Dr. Ferreira não estava tão longe quanto pensavam. Uma nuvem se aproximava, uma ameaça que poderia pôr tudo a perder. O relógio da cidade marcava uma hora fatídica, e o passado não estava disposto a deixá-la ir tão facilmente. "Liberte-se, Maria", Alberto sussurrou, mas um novo medo se aninhava em seu peito. O silêncio da noite foi interrompido por uma risada abafada ao longe, familiar e amarga. Alguma coisa dentro dela se revirou. O pavor a tomou, enquanto ela sentia que o relógio da vida não era mais só um instrumento de tempo, mas um contador regressivo para o que poderia ser o seu destino. E ali, apanhada entre a mão protetora de um homem que oferecia um novo começo e a sombra do homem que ela havia aprisionado, Maria compreendeu que sua luta estava apenas começando. O eco da risada agora se aproximava, e a conexão com o passado estava prestes a se revelar de uma forma que ela nunca teria imaginado. O toque familiar e reconfortante de Dr. Alberto a trouxe de volta à realidade. Maria piscou, tentando focar sua visão. A primeira coisa que notou foi a expressão de preocupação que se refletia nos olhos dele, como se ele estivesse pronto para enfrentar qualquer tempestade por ela. "Vamos, preciso que você se levante", ele disse, estendendo a mão em um gesto que parecia tanto um convite quanto uma promessa. Hesitante, Maria colocou a mão na dele, um toque que, de alguma forma, parecia revigorar sua alma cansada. Ele a ajudou a se levantar, e Maria sentiu a força do cirurgião, a segurança que emanava dele. Enquanto caminhava ao lado dele, ela mal podia acreditar que estava sendo resgatada por alguém tão respeitado, alguém que vivia em um mundo completamente diferente do seu. O hospital não era um lugar desconhecido para ela, mas agora, ao lado de Alberto, tudo parecia diferente. Havia um calor em seu olhar que a fez sentir que talvez houvesse esperança. O caminho até o hospital era um borrão. Maria se sentia leve, como se a cada passo estivesse se libertando das correntes invisíveis que a mantinham presa à sua vida anterior. O barulho do trânsito e as luzes da cidade pareciam distantes, quase como se fossem parte de um sonho. Mas sua mente ainda estava cheia de perguntas. Por que ele se importava tanto? O que o movia a agir assim em meio à correria da vida? Assim que chegaram ao hospital, Alberto a guiou em direção à sala de emergência. As portas se abriram e a equipe a recebeu imediatamente. As luzes brancas e os sons dos equipamentos médicos trouxeram uma nova onda de nervosismo, mas a presença do cirurgião ao seu lado oferecia um conforto inesperado. "Você está em boas mãos, Maria. Vou me certificar de que você receba todo o cuidado que precisa", ele disse, sua voz carregada de sinceridade. Enquanto se preparava para os exames, Maria observou Alberto conversando com os médicos, sua postura confiante e segura. Ele estava no controle, como sempre foi em sua vida. Mas havia algo mais. Um brilho de preocupação em seus olhos. O cirurgião não era apenas um profissional. Ele era um homem que se importava genuinamente com as pessoas ao seu redor. Aquela percepção a fez sentir um calor inesperado em seu peito. Uma centelha de esperança que havia se apagado há tanto tempo. "Precisamos verificar sua pressão arterial e fazer alguns exames de sangue", uma enfermeira disse, enquanto se aproximava de Maria com um sorriso encorajador. O toque da agulha em seu braço fez com que ela se lembrasse de todas as vezes que havia cuidado de outros, usando sua experiência para acalmar os nervos dos pacientes. Agora, era ela quem precisava de confortos. "Você vai ficar bem, Maria. Apenas respire fundo", a enfermeira continuou. E com um olhar de gratidão, Maria sentiu as lágrimas ameaçarem a borda de seus olhos. Depois de um tempo, Maria foi levada para uma sala de observação. A solidão da sala parecia esmagadora, mas Alberto não demorou a aparecer novamente, entrando com um olhar que misturava preocupação e uma determinação silenciosa. "Como você está se sentindo?", ele perguntou, sua voz suave como um bálsamo. Maria hesitou, sua mente ainda confusa, mas a presença dele a deixava mais tranquila. "Acho que estou... melhor, quer dizer, um pouco", ela respondeu, sua voz trêmula, mas cheia de esperança. "Isso é um bom começo. Você precisa se cuidar, Maria, e eu quero que você saiba que não está sozinha. Eu estarei aqui por você." As palavras dele vibravam em seu interior, aquecendo algo que ela pensou ter perdido para sempre. Sentir-se vista, sentir-se cuidada, era um presente que ela não sabia que precisava tanto.
Durante os anos de sacrifício e dor, Maria havia se esquecido de que o amor e a compaixão ainda existiam no mundo. A conexão que começava a se formar entre eles era frágil, mas também poderosa. Era como se Alberto visse através da armadura que ela havia construído ao redor de seu coração, percebendo não apenas a enfermeira cansada que desmaiou na calçada, mas a mulher forte que lutou para se manter de pé. Eu não sou apenas uma enfermeira, Dr. Alberto. Sou uma mulher que perdeu tudo. Eu. Maria começou a falar, mas a vergonha a interrompeu. Eu sou apenas uma sombra do que fui, ela sussurrou, a dor ecoando em suas palavras. Alberto inclinou-se mais perto e Maria pôde sentir o calor do seu corpo. Não diga isso. Você é muito mais do que isso. Você tem uma luz que brilha, mesmo que você não consiga vê-la agora. Eu vejo isso em você. Ele sorriu e Maria sentiu seu coração acelerar, não apenas pela gentileza dele, mas pela percepção de que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para a recuperação. Enquanto a conversa fluía, Maria percebeu que as barreiras que havia construído estavam começando a desmoronar. Alberto era uma força estabilizadora em sua vida caótica, e por algum motivo que ela não compreendia completamente, ele parecia genuinamente interessado por ela. A ideia de que alguém tão respeitado poderia nutrir um interesse por sua história era surpreendente, mas a realidade de sua vida ainda pairava sobre ela. O Dr. Ferreira, com sua crueldade e desdém, ainda era uma sombra em sua mente. O que aconteceria quando Alberto soubesse da verdade sobre seu passado? Sobre as humilhações e as batidas que ela enfrentou? E se ele não acreditasse que ela merecia ser ajudada? A dúvida começou a se formar na mente de Maria, uma inquietude que ameaçava ofuscar a luz que Alberto havia acendido. Maria? Alberto a interrompeu, puxando-a de volta para a conversa. Quando você se sentir pronta, quero que me conte sua história. Quero entender pelo que você passou. Você não precisa carregar isso sozinha. Suas palavras eram um convite, mas também uma promessa. Um convite para abrir seu coração e uma promessa de que ele estaria lá para ouvi-la, sem julgamentos. A tensão entre eles era palpável e Maria sentiu uma mistura de medo e esperança. A ideia de ser vista de verdade, de se abrir para alguém, era aterrorizante. Mas ao mesmo tempo, a perspectiva de finalmente liberar o peso que carregava por tanto tempo era tentadora. Em um momento de vulnerabilidade, ela percebeu que poderia, talvez, permitir-se ser cuidada, ser amada. E enquanto o peso do passado ainda a cercava, uma nova semente de esperança começava a germinar em seu coração. Contudo, a sombra do Dr. Ferreira ainda se estendia sobre sua vida, e Maria sabia que, antes de dar qualquer passo em direção à luz, precisava enfrentar os demônios do seu passado. Assim, enquanto as máquinas bipavam ao seu redor e a vida continuava lá fora, Maria se viu em uma encruzilhada. Poderia finalmente abrir seu coração e se permitir acreditar que, apesar de tudo, o amor e a empatia ainda existiam neste mundo, ou ela voltaria a se esconder nas sombras, temendo o que poderia acontecer se deixasse alguém entrar em sua vida? As perguntas ecoavam em sua mente, e enquanto olhava nos olhos de Alberto, a resposta parecia um pouco mais próxima. Maria sentia-se como uma folha levada pelo vento, flutuando em um novo mundo que nunca imaginara ser possível. O carro de Alberto deslizou pela cidade, e cada esquina que passavam parecia abrir um novo horizonte de possibilidades. As luzes brilhantes e os sons da metrópole foram se desvanecendo, substituídos pelo suave ronronar do motor e o aroma acolhedor do couro dos estofados. O contraste entre a sua vida anterior e a nova era quase surreal. Você está bem? Alberto perguntou. Sua voz era um farol de suavidade em meio ao turbilhão de pensamentos que a consumia. Maria assentiu, mas não tinha certeza se estava bem. Sentia-se como uma intrusa nesse espaço luxuoso. O peso da sua história a seguia como uma sombra. O que ela, uma simples enfermeira, estava fazendo na companhia de um cirurgião reconhecido? As paredes do carro pareciam estar apertando-a, e a dúvida se infiltrava em sua mente. Quando chegaram à mansão, Maria ficou assombrada. A grandeza do lugar a desarmou. As luzes douradas refletiam-se nas janelas imensas, e o som da água caindo de uma fonte no jardim era como música para seus ouvidos. Alberto a guiou até a entrada e Maria hesitou. O medo de ser exposta, de ser julgada, a envolveu como uma nuvem pesada. Mas ao olhar para o rosto de Alberto, viu não apenas um homem que lhe oferecia abrigo, mas um ser humano que parecia compreender o peso que ela carregava. Você vai se sentir em casa aqui, ele disse. A forma como ele expressou essas palavras, como se cada sílaba fosse um laço de ternura, fez com que Maria se sentisse um pouco mais leve. Ele a conduziu para dentro, e a sensação de segurança começou a substituir a ansiedade. Assim que cruzaram a porta, uma equipe de funcionários a recebeu. O sorriso caloroso de uma mulher mais velha, que Maria rapidamente identificou como a governanta, a fez sentir-se um pouco mais à vontade. Vamos cuidar de você, querida.
Primeiro, um banho quente, a mulher disse com um tom reconfortante que parecia um abraço. Maria olhou para Alberto, que assentiu como se dissesse que era tudo verdade. A experiência do banho foi transformadora. A água quente, escorrendo sobre sua pele, parecia derreter anos de dor e sofrimento. Ela se viu observando seu reflexo. Uma mulher cansada, mas que começava a perceber a possibilidade de renascimento. Ao se secar com a toalha macia, a sensação de se sentir limpa, de se despir do peso do passado, trouxe lágrimas aos seus olhos. Quando vestiu o vestido limpo e elegante que a governanta havia escolhido, Maria hesitou diante do espelho. A imagem refletida era quase irreconhecível. A mulher diante dela não parecia ter suportado a luta diária contra a vida, mas sim alguém que estava prestes a começar uma nova jornada. A insegurança e a dúvida ainda a assombravam, mas havia uma nova força se formando dentro dela, como uma semente plantada em solo fértil. Ao descer para o jantar, o ambiente era repleto de aromas deliciosos. Um banquete estava disposto na mesa. E, pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu o estômago roncar não de fome aguda, mas de expectativa. Alberto estava lá, com um sorriso que iluminava o espaço, e ao sentar-se à mesa, ela teve a sensação de que, talvez, merecesse estar ali. Enquanto as conversas fluíam, Maria se viu cativada pela história de Alberto. Ele falava sobre suas experiências como cirurgião, os desafios que enfrentava e as vidas que tocava. Havia uma paixão em suas palavras que a fazia admirar ainda mais aquele homem que havia cruzado seu caminho. Mas, em meio à admiração, uma voz interior sussurrava dúvidas. O que ele veria nela? Uma mulher quebrada? Uma enfermeira que desmaiara na calçada? Essa insegurança a levou a se retrair um pouco, mas Alberto parecia perceber. Maria, você também tem uma história, e eu quero conhecê-la, ele disse, com um olhar que não deixava espaço para dúvidas. Maria sentiu seu coração acelerar. Estava sendo convidada a abrir-se, a compartilhar os detalhes de sua vida que havia guardado tão profundamente, mas a vulnerabilidade parecia assustadora. Como ela poderia explicar os anos de sacrifício, a luta desesperada para sobreviver, a dor da solidão? As palavras ficaram entaladas em sua garganta. Mas o olhar de Alberto a encorajava, como se dissesse que ela estava em um espaço seguro. Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou na mesa. O som do toque quebrou o momento, e ela hesitou antes de olhar para a tela. O nome que apareceu fez seu coração despencar. Marco, seu ex-marido, o homem que a abandonara, que a deixara à mercê da crueldade do mundo. Um frio percorreu sua espinha, e o sabor da comida tornou-se amargo na boca. Desculpe, preciso atender isso, ela disse, levantando-se rapidamente enquanto uma tempestade de emoções a invadia. Alberto a seguiu com o olhar, um frown de preocupação em seu rosto. Maria se afastou para um canto mais silencioso da sala, o coração batendo como um tambor. Com a voz tremendo, atendeu. Marco. A raiva e o medo se misturaram em seu tom. Maria, preciso que você venha até aqui. Eu preciso conversar com você. É sobre o que aconteceu. A frieza na voz dele a fez sentir um frio na barriga. O que ele queria? Que direito ele tinha de se comunicar com ela? Mas havia algo mais, uma ameaça implícita nas palavras. Não tenho nada a dizer a você, respondeu Maria, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Mas a dúvida começou a crescer. O passado sempre encontrava uma maneira de assombrá-la. E agora, naquele novo mundo de esperança, a sombra de Marco ameaçava derrubar tudo. Você não pode fugir do que fiz, Maria. Eu sei onde você está, ele disse. E Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O medo a envolveu novamente, mas, ao olhar para Alberto, que agora a observava da mesa, sua expressão carregada de preocupação, ela sentiu um novo tipo de determinação. Maria não era mais a mulher desamparada de antes. Ela tinha um apoio, uma chance de reescrever sua história. E com um profundo suspiro, ao desligar o telefone, percebeu que estava prestes a enfrentar o passado de frente, pela primeira vez em sua vida. Está tudo bem? Alberto perguntou, aproximando-se com um olhar genuíno de preocupação. Maria respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Não, mas vai ficar, ela respondeu, a voz agora mais forte. E pela primeira vez, não estava apenas falando para si, mas para um futuro que começava a se desenhar diante dela. Maria estava sentada à mesa, a comida diante dela parecendo um banquete dos deuses, mas a verdadeira festa estava em seu coração. O riso suave de Alberto ecoava ao seu redor, e ela se perguntava como era possível que, após tantos meses de escuridão, uma luz tão brilhante a guiasse. No entanto, uma sombra, um eco distante de sua antiga vida, ainda a acompanhava, sussurrando dúvidas e medos que pareciam não querer desaparecer. Ela tentava ignorá-los, mas a insegurança se alojava em seu peito como uma pedra pesada.
Enquanto a conversa fluía entre Alberto e a governanta, Maria se permitiu observar cada detalhe da mansão. As paredes adornadas com obras de arte, o piso de mármore polido, os lustres brilhando como estrelas no céu noturno. Era um mundo tão distante do que conhecia, e o medo de não pertencer ali crescia a cada instante. E se tudo fosse um sonho? E se, ao acordar, ela voltasse para a calçada fria e solitária? A dúvida começou a se manifestar em seu estômago, fazendo-a perder o apetite. Alberto, percebendo a mudança de sua expressão, desviou a atenção da governanta para Maria. Você está bem? Posso trazer algo para você? Sua voz era um bálsamo, e Maria desejou que as palavras dele pudessem aliviar suas preocupações. Estou apenas pensando, respondeu Maria, tentando sorrir, mas a preocupação em sua mente a impediu de relaxar completamente. O olhar de Alberto era intenso, como se ele pudesse ver através de sua alma, e isso a fazia sentir um misto de conforto e vulnerabilidade. A conversa na mesa fluiu novamente, mas a mente de Maria estava longe. Pensou em sua vida anterior, em seu trabalho na enfermagem e o quanto lutou para se manter firme em meio a tantas adversidades. Mas a sombra do passado não estava disposta a deixá-la em paz. Assim que o jantar terminou e os pratos foram retirados, a atmosfera descontraída logo se transformou. O telefone da mansão tocou, rompendo o clima de alegria que preenchia o ar. Alberto se levantou para atender e Maria sentiu uma pontada de ansiedade ao ver a expressão em seu rosto mudar. A conversa foi breve, mas a tensão era palpável. Alberto retornou à mesa e o sorriso que havia lhe dado antes parecia ter desaparecido. Foi apenas um telefonema de trabalho, ele disse, mas Maria percebeu que havia algo mais em sua voz. O tom de preocupação era inegável. Desculpe-me, preciso cuidar de algumas questões. Você se importaria de esperar um pouco? A governanta ficará com você. A governanta, percebendo a inquietação de Maria, sentou-se ao seu lado. Querida, você está em boas mãos aqui. Alberto se preocupa muito com você. O carinho em sua voz parecia uma âncora em meio à tempestade que se formava na mente de Maria. Mas algo não estava certo. O sentimento de que sua nova vida estava prestes a ser ameaçada a deixou inquieta. Quando Alberto saiu da sala, Maria não pôde deixar de se sentir exposta e vulnerável. O que poderia ter acontecido em sua ausência? Um frio percorreu sua espinha e sua mente começou a procurar respostas. Foi então que o telefone tocou novamente e a governanta atendeu. O semblante dela mudou ao ouvir a voz do outro lado da linha. Maria observou-a em silêncio, tentando decifrar as emoções que passavam pelo rosto da mulher. Sim, eu entendo. Vou informá-lo. Obrigada, disse a governanta antes de desligar. Seu olhar agora era sério, e Maria sentiu o coração acelerar. Está tudo bem? Perguntou, o nervosismo evidente em sua voz. A governanta respirou fundo. Apenas algumas notícias. O Dr. Alberto pode estar recebendo ligações de pessoas que não compreendem sua decisão de ajudar você. Algumas delas não têm boas intenções. Os olhos de Maria se arregalaram e a dúvida começou a crescer novamente, como uma erva daninha em um jardim previamente bem cuidado. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto a governanta hesitava em responder. Alberto é muito respeitado, mas há aqueles que não veem com bons olhos a escolha de ajudar alguém como você. Eles podem tentar desacreditar sua história, insinuar que você é ingrata ou mentirosa. As palavras da governanta eram como facas afiadas, cortando a frágil confiança que Maria começava a construir. Maria engoliu em seco, a realidade da situação começando a se estabelecer. Mas eu não sou uma mentirosa, eu sou uma enfermeira, eu simplesmente desmaiei. Ela sentiu a indignação e a dor subirem à tona, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eu sei, querida, e Alberto sabe também, mas ele precisa de sua força agora mais do que nunca. As pessoas podem ser cruéis quando não entendem. O que você precisa fazer é acreditar em si mesma. A governanta sorriu com empatia, mas a dúvida já havia se infiltrado na mente de Maria, formando uma ferida que começava a sangrar. O abalo emocional a fez sentir-se ainda mais vulnerável. E se Alberto começasse a duvidar dela? E se, ao ouvir as mentiras, ele decidisse que teria sido melhor deixá-la na calçada, onde tudo parecia mais simples? A ideia de perder essa nova chance a paralisou. Maria sentiu o peso da expectativa, como se uma sombra invisível a seguisse. O que ela, uma simples enfermeira, poderia fazer para defender sua verdade? A insegurança a envolveu, e uma lágrima solitária escorreu de seu olho. O que a mantinha firme agora? Alberto? Ou a possibilidade de um futuro diferente? Nesse momento de desespero, um pensamento cruzou sua mente. Talvez fosse hora de confrontar as vozes do passado. Se ela não lutasse por sua história, quem o faria? Preciso ir até ele, disse Maria, levantando-se rapidamente. Maria, espere. É melhor você. Mas a governanta não conseguiu terminar a frase.
Maria foi em direção ao corredor, determinadas a encontrar Alberto e encarar a tempestade que se aproximava. A pressão da vida anterior estava prestes a se chocar com a nova realidade, e a dúvida que se instalara em sua mente começava a escurecer a luz que Alberto representava. O eco da ligação ainda reverberava em seu interior, e ao se aproximar do escritório, a tensão era quase palpável. O que ela diria a ele? Como explicaria suas inseguranças? Mas, acima de tudo, ela precisava que Alberto acreditasse nela. E, mais importante, que ela mesma acreditasse em sua própria história. Maria parou diante da porta, a mão hesitante no batente. O som de vozes do outro lado a fez hesitar. Alberto estava conversando, mas com quem? A sombra do passado se aproximava e, com isso, a incerteza que poderia mudar tudo. Ela respirou fundo e, com um impulso, empurrou a porta, pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Maria sentou-se rigidamente na cadeira, o coração batendo descompassado. As palavras da governanta ecoavam em sua mente como um sino triste, fazendo-a sentir uma pressão crescente no peito. A menção de pessoas com intenções obscuras a respeito de Alberto a fez lembrar dos sussurros que a perseguiram em sua vida anterior, ecos de insegurança que pareciam ressurgir a cada dia. Ela não podia permitir que o passado a aprisionasse novamente. Com um suspiro profundo, decidiu que não deixaria que os fantasmas a controlassem. Era hora de enfrentar seus medos. Algumas pessoas não veem com bons olhos a escolha de ajudar você. Essas palavras se tornaram um mantra em sua mente, enquanto uma nova determinação começava a brotar em seu interior. Maria não era mais a mulher vulnerável que aceitava passivamente o sofrimento. Ela havia encontrado um novo propósito e não permitiria que ninguém a tirasse disso. A governanta, percebendo a transformação no semblante de Maria, sorriu gentilmente. Você é mais forte do que pensa, querida. A coragem está dentro de você e Alberto vê isso. Maria retribuiu o sorriso, sentindo um calor novo em seu coração. A bondade daquela mulher parecia um antídoto para o veneno da dúvida que a cercava. Ela queria acreditar que poderia se sustentar, mas a sombra do medo ainda estava ali, pronta para atacar. O calor do ambiente ao seu redor contrastava com o frio interior que a dominava. Enquanto esperava pela volta de Alberto, sua mente vagava. Ela sabia que ele enfrentava batalhas em sua própria vida, desafios que ela não podia imaginar. O que poderia ser tão urgente que ele precisaria se ausentar? A inquietação se aninhava em sua mente como um gato desconfiado. E se ele realmente estivesse em perigo? Uma onda de preocupação a atravessou e ela se levantou da mesa, decidida a não ser mais uma espectadora passiva de sua própria vida. Naquele exato momento, a porta se abriu, revelando Alberto. O alívio tomou conta de Maria ao vê-lo, mas logo foi seguido por uma nova onda de ansiedade. O olhar de Alberto estava pesado, e a maneira como fechou a porta atrás de si indicava que algo muito sério estava acontecendo. Desculpe pela demora, ele disse, a voz tensa. O que você estava pensando? Só pensando, Maria respondeu hesitante. Ela não queria preocupá-lo ainda mais, mas sentiu que precisava ser honesta. A governanta mencionou algo sobre pessoas que podem não apoiar sua decisão. A expressão de Alberto endureceu. Sim, eu receio que o meu gesto possa não ser bem recebido por todos. Algumas pessoas não entendem a relação que estamos construindo, e outras podem achar que você não merece isso. O peso de suas palavras caiu sobre ela como uma pedra, mas eu não me importo com a opinião deles. O que importa é você e sua segurança. Um turbilhão de emoções a envolveu. A segurança que Alberto prometia era como um farol na escuridão, mas o medo de perder tudo isso, de ser forçada a voltar ao passado que a atormentava, parecia sufocante. E se eles tentarem te manipular, Alberto? E se tentarem me fazer parecer uma mentirosa? A dúvida escapou de seus lábios e Maria se sentiu vulnerável ao expor seus medos, mas também aliviada por finalmente compartilhar suas preocupações. Alberto se aproximou dela, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que a fez sentir um misto de conforto e coragem. Maria, você não é uma mentirosa. Você é uma mulher forte e eu estou aqui para protegê-la. Não deixe que o passado a defina. Suas palavras eram como uma armadura, e Maria começou a acreditar que poderia de fato lutar contra as sombras que a assombravam. Mas enquanto Alberto falava, a sombra do vilão que a perseguia parecia se estender. E se ele descobrir onde estou? Se ele vier atrás de mim? A ideia de que o passado poderia se infiltrar em sua nova vida a deixou inquieta, como um gato encurralado em um canto. A vida que ela havia começado a construir estava ameaçada por aqueles que não a entendiam. Precisamos ser proativos, Alberto disse, a determinação em sua voz ecoando em seu coração. Não posso deixar que ele a atinja. Vou contratar segurança e faremos um plano para garantir sua proteção. A determinação dele era contagiante e Maria sentiu a esperança florescer em seu interior.
Mas e se isso não for suficiente? E se ele tiver aliados? A ideia de confrontar o vilão a aterrorizava, mas, ao mesmo tempo, uma nova força estava se formando dentro dela. Então precisamos encontrar um jeito de expor a verdade, Alberto afirmou, sua voz firme. A verdade sempre prevalece, e sua história merece ser contada. Maria olhou em seus olhos, e pela primeira vez sentiu que poderia lutar. Você acha que eu consigo? Perguntou a vulnerabilidade ainda presente em sua voz. Mas agora havia uma centelha de esperança. Sim, você consegue, Maria. Juntos somos mais fortes, Alberto respondeu, estendendo a mão para ela. Ela segurou sua mão, sentindo a energia pulsar entre eles, mas a sombra do vilão ainda estava presente, e a dúvida continuava a se infiltrar em sua mente. No fundo, ela sabia que precisava confrontar seu passado de forma mais direta. Precisava encontrar uma maneira de lidar com o vilão que a assombrava, e o momento de agir estava se aproximando. Vou enfrentar isso, Alberto, Maria declarou, a voz mais firme do que antes. Não posso deixar que ele continue a me controlar. A decisão foi como um sopro de ar fresco em um dia abafado. Com isso, a tensão no ar parecia se intensificar, e Maria sentiu que estava prestes a entrar em uma batalha que poderia mudar sua vida para sempre. O vilão estava lá fora, e ela estava pronta para enfrentá-lo. Mas a pergunta que a assombrava era: o que ele faria a seguir? O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Desta vez, não era apenas um som qualquer. Era um sinal de que as coisas estavam prestes a mudar novamente. Alberto atendeu, e Maria pôde sentir a tensão no ar. O que ele ouviria do outro lado da linha poderia muito bem determinar o rumo de suas vidas. O coração de Maria acelerou e a dúvida reapareceu, como uma tempestade prestes a se abater. Sim, eu entendo, Alberto disse, a expressão em seu rosto mudando drasticamente. Maria segurou a respiração, consciente de que algo estava prestes a acontecer. Ela estava pronta para enfrentar seu passado, mas o presente se transformava em uma armadilha. E o que ela não sabia era que o vilão estava mais próximo do que nunca, suas garras se estendendo para atingir tudo o que ela amava. Maria respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que a dominava. O evento social que se aproximava era um dos mais importantes do ano. Um jantar beneficente organizado por Alberto para arrecadar fundos. Ele a convidara com entusiasmo, mas agora as palavras da governanta ressoavam em sua mente, como um eco persistente que não a deixava em paz. Ela sentia como se estivesse prestes a entrar em um campo de batalha. E o medo de ser exposta e desmascarada a paralisava. No meio da agitação e das vozes alegres ao seu redor, Maria se sentia como uma intrusa. A mansão estava repleta de convidados vestidos elegantemente, conversando animadamente sobre temas que pareciam estranhos a ela. Enquanto observava as interações, um nó se formou em seu estômago. A insegurança a envolveu como um cobertor pesado, quase sufocante, enquanto ela se perguntava se conseguiria enfrentar aquele mundo. Quando Alberto surgiu ao seu lado, ela imediatamente sentiu uma onda de alívio. Ele estava radiante, com um sorriso que iluminava seu rosto. Ele se aproximou e pegou sua mão, aperfeiçoando a conexão entre eles. Você está deslumbrante esta noite, ele elogiou, fazendo-a sorrir timidamente. Mas em seus olhos havia uma preocupação que ela não conseguia ignorar. Você está pronta? Ele perguntou, a voz suave, mas havia um toque de urgência em suas palavras. Maria assentiu, embora uma parte dela quisesse correr e se esconder. Juntos, eles se dirigiram para a sala principal, onde os convidados estavam se reunindo para ouvir os discursos iniciais. Assim que entraram, Maria sentiu os olhares sobre ela. Algumas expressões eram calorosas, mas outras eram frias e avaliativas. O coração dela acelerou. Ela estava prestes a ser apresentada ao público, e o pensamento de se tornar o centro da atenção a deixava ansiosa. Alberto a guiou até a mesa principal, onde o anfitrião a apresentou como sua convidada especial. As palmas ecoaram, mas o som parecia distante e abafado. Maria respirou fundo, tentando se ancorar na presença reconfortante de Alberto. Sua mente divagou para os desafios que enfrentara no passado, e ela se lembrou de como, em momentos de vulnerabilidade, havia se deixado levar pelas opiniões dos outros. Mas aquela mulher frágil não era mais quem ela era. O passado não poderia ditar seu futuro. No entanto, a situação rapidamente mudou. Um homem alto e imponente, com um sorriso que não alcançava os olhos, levantou-se de sua mesa, interrompendo o discurso. Era Roberto, um antigo conhecido de Maria, que a desmascarara em um evento social anterior. Sua presença era como a de um predador, e ela sentiu um frio na espinha. Maria, ele começou, a voz ressoando na sala. É verdade que você foi afastada de sua posição por causa de mentiras? Que você era uma enfermeira incompetente? O murmúrio entre os convidados tornou-se uma onda de murmúrios e olhares trocados. O coração de Maria disparou, e a sala parecia girar ao seu redor. O veneno nas palavras de Roberto a atingiu como uma flecha.
e ela se sentiu em um palco exposto, sem proteção. Roberto, isso não é apropriado. Alberto interveio com a voz firme, mas Maria podia sentir a tensão em seu corpo. A proteção que ele oferecia era um escudo, mas as palavras de Roberto ainda penetravam. Ela olhou para Alberto buscando a força que ele sempre lhe transmitia, mas em vez disso, viu a preocupação em seu olhar. Eu só estou perguntando o que todos estão pensando. Roberto continuou, um sorriso sarcástico em seu rosto. Não precisamos mais esconder os segredos, não é mesmo? O que você tem a dizer, Maria? Por que você não mostra aos convidados que você não é quem eles pensam que você é? A sala estava em silêncio. Os olhares se voltaram para ela. O medo a apertou ainda mais, e a raiva começou a borbulhar dentro dela. Por que ela deveria se manter calada diante das mentiras de um homem que a conhecia tão mal? A transformação que havia começado dentro dela parecia estar finalmente tomando forma. Maria sentiu a chama da indignação acender-se, e o sussurro do medo começou a se dissipar. Ela se levantou, o olhar fixo em Roberto. Você não sabe nada sobre mim, disse, a voz firme, embora tremesse um pouco. Sou mais do que as suas palavras ferinas. Eu sou uma mulher que cuida dos outros, que se sacrifica para ajudar quem precisa. E a sua tentativa de me silenciar só mostra o quão pequeno você realmente é. O murmúrio voltava a crescer na sala, agora com uma nova tensão, uma mistura de choque e admiração. Maria sentiu um calor crescer dentro dela, uma sensação de libertação. Aquela era a mulher que ela queria ser, e não a sombra que havia sido arrastada pelo passado. Mas, ao mesmo tempo, o olhar de Roberto a atravessou como uma faca. A raiva dele não se dissiparia facilmente. Louca, não é? Ele provocou com um sorriso desdenhoso. Todos sabemos que você não é digna de estar aqui. Você é uma impostora. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O medo de ser desmascarada ameaçou retornar, mas Maria segurou firme. Eu posso ter cometido erros, mas quem não os comete? O que você está tentando fazer é manipular a verdade para me derrubar? E isso não vai acontecer. Alberto se aproximou, colocando a mão em suas costas como um apoio silencioso. Mas, para Maria, a batalha não estava apenas contra Roberto, mas também contra seus próprios demônios. Ela havia se libertado de uma prisão emocional, mas a luta ainda não havia terminado. O olhar de Roberto fulminava, e a certeza de que ele tinha segredos que poderiam ser usados contra ele começou a fazer sentido. Havia uma fraqueza ali, uma vulnerabilidade que poderia ser explorada. Enquanto a tensão pairava no ar, Maria percebeu que, apesar do embate, ela não havia perdido a batalha. O que aconteceu naquela noite seria uma virada em sua vida. Ela ainda não sabia como, mas estava determinada a desmascarar Roberto e reivindicar seu lugar no mundo, não apenas como uma enfermeira, mas como uma mulher forte e digna. Esta não é a última palavra, ela declarou, sentindo o poder da verdade em suas palavras. Mas enquanto as palmas começavam a se erguer mais uma vez, um olhar furtivo de Roberto a atingiu. E a sensação de que a guerra estava longe de acabar a acompanhou. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Maria não se deixaria calar novamente. A tensão na sala cresceu, e os murmúrios se tornaram uma onda ensurdecedora. Maria sentiu o peso dos olhares sobre si, um fardo que parecia mais pesado do que nunca. A presença de Roberto a fez sentir-se pequena, vulnerável, como se estivesse diante de um tribunal, sendo julgada por suas falhas. Ela queria gritar, queria que seus lábios se movessem e dissesse a verdade, que não era incompetente, que lutou e se sacrificou, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Alberto, percebendo a cássima angústia em seu olhar, se colocou entre ela e Roberto como uma muralha protetora. Maria não está aqui para ser julgada, ele declarou, sua voz firme e cheia de autoridade. Ela é uma profissional dedicada e merece respeito, assim como todos aqui presentes. A determinação em seu tom fez com que alguns convidados murmurassem em apoio, mas Maria ainda tremia, presa na redoma de insegurança. Roberto continuou, indiferente à defesa de Alberto. Mas quem pode realmente acreditar que uma enfermeira de baixa estatura, sem as credenciais adequadas, pode ser uma boa escolha para o cuidado de pessoas? É uma ironia, não? Ele riu, sua risada ecoando como um trovão na sala silenciosa. O riso dele era um veneno, e cada palavra que saía de seus lábios cortava mais fundo na alma de Maria. Chega, Roberto! Alberto rugiu, e a sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele. Se você tem algo a dizer que seja de maneira respeitosa, caso contrário, por favor, se retire. A força nas palavras de Alberto foi como um bálsamo para o coração de Maria. Ele estava ali, firme e inabalável, e a coragem dele começou a se infiltrar em seu ser. Maria sentiu um calor subir por suas bochechas, não mais de vergonha, mas de gratidão.
Alberto se virou para ela e em seus olhos havia uma promessa silenciosa de que ele a protegeria. O peso, que antes parecia sufocante, agora se dispersava lentamente. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Roberto, eu não sou perfeita, mas eu sempre fiz o meu melhor. O que importa é a compaixão e o cuidado que ofereço aos meus pacientes. Isso é o que realmente conta. Sua voz estava firme e pela primeira vez sentiu que poderia enfrentar sua verdade. A sala estava em expectativa. O que começara como um ataque, agora se tornara um ponto de virada. Alberto acenou com a cabeça, como se dissesse que ela estava indo bem. Maria se sentia mais forte. E sobre ser afastada, isso não define quem eu sou. Todos nós enfrentamos desafios, e eu não sou diferente. Estou aqui hoje porque a vida me deu uma segunda chance, e eu não vou deixá-la escapar. O murmúrio entre os convidados começou a mudar, as expressões de dúvida se dissipando lentamente, mas não havia como escapar de Roberto. Uma segunda chance? Ou apenas uma nova máscara? O que você está escondendo, Maria? Por que você não mostra aos convidados o que realmente é? A provocação era clara, e Maria percebeu que a batalha estava longe de terminar. A sombra do seu passado ainda a seguia, tentando desmantelar a nova vida que começava a construir. Alberto, percebendo a necessidade de agir rapidamente, interveio. Maria e eu temos um acordo. Ela é uma mulher digna e deve ser respeitada. Se você tem alguma dúvida sobre suas credenciais, posso garantir que estou aqui para apoiá-la. Ele olhou diretamente para Roberto, um desafio silencioso, e Maria sentiu um misto de alívio e admiração. Ele não apenas a defendia, mas também a enxergava por quem realmente era. A expressão de Roberto se endureceu, e o ambiente na sala mudou ainda mais. Um jogo de poder estava se desenrolando, e Maria sentiu que, embora a batalha estivesse longe de ser vencida, já havia dado um passo significativo. Não se esqueça, Alberto, que a verdade sempre vem à tona. Roberto disparou, a raiva transparecendo em seu tom. Apenas espere e você verá. Maria, no entanto, não estava mais disposta a se deixar abater. A verdade é uma construção, Roberto, e eu decido como quero defini-la. As palavras saíram com uma força renovada, e ela sentiu que cada letra era um tijolo na verdade que estava erguendo. Ela estava se libertando da prisão que havia construído por tanto tempo. Alberto sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto, e a conexão entre eles parecia palpável. O apoio dele era o alicerce que ela precisava. Vamos deixar o passado para trás, Maria, ele disse, segurando sua mão com ternura. Você não está sozinha. Estamos juntos nessa. Eu estarei ao seu lado, não importa o que acontecer. O momento foi intenso e cheio de emoção. Maria olhou para Alberto, sentindo a gratidão inundar seu ser. Ele era mais do que um aliado. Ele se tornara um porto seguro em meio à tempestade. Obrigada, ela murmurou, a emoção quase a fazendo chorar. Obrigada por acreditar em mim. Mas, enquanto o clima na sala começava a mudar, uma sombra ainda pairava. A tensão não desaparecera completamente, e Maria sabia que as palavras de Roberto não eram apenas ameaças vazias. O passado nunca estava realmente ausente, e a luta para se reafirmar seria contínua. O olhar de Roberto, frio e calculista, ainda a assombrava. Em meio a tudo isso, enquanto as conversas recomeçavam e a tensão na sala se dissipava um pouco, Maria se sentiu mais forte. Um novo senso de determinação começava a brotar dentro dela. A luta não seria fácil, mas ela tinha um aliado ao seu lado. E pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de esperança iluminava seu coração. Mas, antes que pudesse se perder em seus pensamentos, o som de um celular vibrando interrompeu a atmosfera. Alberto olhou para a tela de seu telefone, seu semblante mudando instantaneamente. Desculpe, preciso atender isso, ele disse rapidamente com um olhar preocupado. Maria notou a mudança em sua expressão e um frio percorreu sua espinha. O que poderia ser tão urgente? Ele se afastou e Maria ficou sozinha novamente. A sala ainda cheia de convidados, mas a sensação de apoio que tinha há pouco parecia estar se esvaindo. O olhar de Roberto estava fixo nela e a tensão do momento se intensificou. O que Alberto estava prestes a descobrir e qual seria a reação de Roberto? A dúvida começou a se infiltrar novamente em sua mente. Maria respirou fundo, tentando afastar os medos que começavam a se acumular. A luta estava longe de terminar, e enquanto Alberto atendia a chamada, a sombra do passado que ela pensara ter deixado para trás estava prestes a retornar, ameaçando não apenas sua nova vida, mas também o futuro que começava a vislumbrar ao lado de Alberto. O silêncio na sala era palpável, uma tensão que parecia se entrelaçar nas correntes de ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Maria sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor de guerra em seus ouvidos. Roberto, com seu olhar penetrante e sorriso desdenhoso, era uma serpente pronta para atacar, e suas palavras eram venenosas, prontas para desmantelar a nova vida que ela tentava construir.
E se eu contasse a todos aqui o que você realmente é? Ele provocou, seu tom carregado de malícia. O que você escondeu tão bem de todos, até mesmo de Alberto? A sala, antes repleta de sussurros e risadas, agora estava mergulhada em um silêncio tenso, como se todos esperassem pela revelação do que poderia ser um segredo devastador. Maria sentiu um frio na espinha, um medo profundo que ameaçava engolir sua coragem. O que ele sabia? O que ele poderia dizer que arruinaria tudo? O passado, que ela pensou ter deixado para trás, agora se erguia como uma sombra ameaçadora, pronta para consumir a luz que Alberto havia trazido para sua vida. Alberto, notando a mudança no ambiente, se virou para Roberto com uma expressão de desprezo. Você não tem o direito de ameaçar Maria com mentiras. O que você está tentando fazer é desprezível e não será tolerado. Sua voz era firme. Mas Maria pôde ver a tensão em seus ombros, uma luta interna entre proteger Maria e confrontar um homem que tinha o poder de manipular a sociedade com suas palavras. A tensão entre os dois homens era palpável, como um campo de batalha onde as armas eram palavras e reputações. Mentiras? Roberto riu, uma risada que soava como um eco triste. A verdade é que Maria não é quem você pensa que é. E todos aqui sabem que uma enfermeira sem as credenciais adequadas não pode ser uma boa escolha para o cuidado de pessoas. O que acontece quando um paciente precisa dela e ela não sabe o que fazer? O que acontece quando ela falha? Cada palavra era uma facada, e Maria sentiu as feridas se abrirem, a dor e a vergonha voltando com força total. Mas uma chama de determinação começou a acender dentro dela. Eu sou uma enfermeira dedicada, Maria disse, sua voz mais firme do que jamais se sentira. Eu não sou perfeita, mas eu trato meus pacientes com amor e compaixão. Isso é o que realmente importa. Ela olhou ao redor, encontrando alguns rostos que a apoiavam, como se a força deles pudesse ajudá-la a se erguer ainda mais. Roberto, porém, não se deixou abalar. Amor e compaixão não são suficientes, Maria. E se eu dissesse que você não tem nenhuma experiência real, que você não é qualificada para estar aqui? Ele deu um passo à frente, sua presença dominadora fazendo com que o ar ficasse mais denso. Você não sabe o que está fazendo, e todos aqui sabem disso. O que você vai fazer quando a verdade vier à tona? Será que Alberto ainda irá te apoiar? A sala parecia girar, e Maria teve que lutar contra a onda de medo que ameaçava derrubá-la. O que Roberto estava insinuando? O que ele sabia que poderia arruinar tudo? Ela se lembrou dos momentos em que se sentiu vulnerável, das noites em que se perguntou se estava fazendo a escolha certa, se realmente era digna de estar ao lado de Alberto. Mas agora, ao olhar para ele, viu não apenas um homem poderoso, mas um aliado que acreditava nela. Ele estava ali, ao seu lado, e isso era tudo que ela precisava. Roberto, você pode tentar destruir a reputação de Maria, mas nunca poderá apagar quem ela realmente é, Alberto disse, sua voz ressoando com uma convicção que fez Maria sentir-se envolvida em sua proteção. Ela é uma mulher forte, que enfrentou desafios que você não pode imaginar. E acredite, a verdade sempre prevalece. Ele se virou para Maria, e em seus olhos havia uma luz de esperança que a fez sentir-se mais forte do que nunca. Você não está sozinha, Maria. Estamos juntos nessa. Mas a sombra do passado ainda pairava sobre Maria, e a dúvida começou a surgir novamente. E se ele tiver razão? Ela pensou. Seu coração batendo descompassado. O que acontece se eu falhar? E se a verdade for mais sombria do que eu imagino? Mas, em vez de se deixar abater, Maria respirou fundo e decidiu que não se renderia. Eu não vou desistir, disse para si mesma, sua voz interior se tornando um mantra. Você pode tentar me derrubar, Roberto, mas eu não sou mais a mesma mulher que antes, declarou Maria, sua voz ecoando na sala. Eu sou uma sobrevivente e não permitirei que você me faça sentir menos do que isso. As palavras saíram como um grito de guerra, e Maria sentiu a força se acumular dentro dela, uma energia que não poderia ser ignorada. Roberto pareceu hesitar, mas a luta ainda não havia terminado. Você pode ter encontrado um aliado agora, mas não se esqueça de que a verdade sempre vem à tona. Ele retrucou, um sorriso cínico se formando em seus lábios. E quando isso acontecer, você verá como todos podem se voltar contra você. Ele se afastou, mas a ameaça pairava no ar, uma nuvem escura que não se dissipava. A sala estava em silêncio, todos os olhares fixos em Maria, que sentia a pressão em seu peito, mas também uma determinação renovada. Ela sabia que a batalha estava longe de ser vencida, mas tinha um aliado ao seu lado, e isso lhe dava esperança. Alberto, precisamos de uma estratégia, disse ela, sua voz agora calma e firme. Precisamos nos preparar para o que está por vir, para que Roberto não possa nos derrubar. Alberto assentiu, sua expressão se tornando séria. Concordo, Maria. Vamos trabalhar juntos para assegurar que seu passado não defina seu futuro. Você merece uma chance real e faremos isso acontecer.
O olhar dele era um compromisso, e Maria sentiu uma onda de alívio ao saber que não enfrentaria isso sozinha. O caminho à frente seria difícil, mas agora havia uma luz na escuridão. Com um novo senso de determinação, Maria estava pronta para enfrentar o que viesse. Ela não permitiria que o medo do passado moldasse seu futuro. Vamos mostrar a todos quem eu realmente sou, ela pensou, uma nova força pulsando dentro dela. E enquanto a sala começava a se encher novamente de murmúrios, Maria sentiu uma onda de coragem e esperança, sabendo que o verdadeiro poder estava em sua capacidade de lutar pela verdade e pela vida que merecia.